Além de serem dois atores famosos por interpretar super-heróis nos cinemas, Chris Evans e Ryan Reynolds são dois magnatas que sabem bem como investir e multiplicar suas fortunas. Mas você já parou para pensar qual deles possui uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir a uma batalha acirrada entre Chris Evans versus Ryan Reynolds. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1. Carros. Os dois atores parecem gostar de usufruir de bons veículos, já tendo sido flagrados em belos automóveis, mas quem será que possui a coleção mais luxuosa? Chris Evans, por exemplo, já foi visto dirigindo um Lexus ES 350, um confortável sedã cujos modelos mais recentes pode chegar a ultrapassar os 230 mil reais. Evans também já foi flagrado entrando em um Audi Q5, um espaçoso SUV que pode ser encontrado custando por volta de 285 mil reais. Outro carro que ele também foi flagrado entrando foi um Jeep Grand Cherokee, outro SUV ideal para ser usado no dia a dia, cujo preço é estimado em 312 mil reais. O ator já apareceu em um evento a bordo de um Chevrolet Suburban, um grande carro ainda mais espaçoso, capaz de oferecer muito conforto para os seus passageiros. Não é à toa que os modelos mais novos e completos podem ultrapassar os 360 mil reais. Ele também já foi flagrado dirigindo um Audi A8L, um belíssimo sedã de luxo da montadora alemã. O interior do carro é bem sofisticado, possuindo um excelente acabamento em um painel super tecnológico. E não é à toa que para usufruir desse veículo pode ser necessário pagar mais de 460 mil reais. Da mesma marca, Chris Evans também já foi flagrado em um evento a bordo de um Audi R8, um carro esportivo feito para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos, chegando a atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E para se ter um desses não é nada barato. Um 0 km pode ultrapassar a quantia de 930 mil reais, mas nada se compara ao presente que seu colega Robert Downey Jr. deu para ele. Trata-se de um belíssimo Chevrolet Camaro 1967 totalmente customizado, feito especialmente para Chris Evans. Entrando no interior do veículo, podemos ver que tudo foi construído com materiais de excelente qualidade sob medida. Os assentos, por exemplo, são feitos em couro europeu com detalhes em marrom bomber e marrom café, além de existir até um volante estampado com o escudo do Capitão América bem no centro. Já quando o ator quiser dar uma voltinha na cidade, o veículo é equipado com um potente motor V8 capaz de oferecer 730 cavalos de potência. Podemos ver que todos os detalhes desse veículo foram feitos com muito cuidado para depois, de pronto, se tornar uma verdadeira obra de arte. E talvez seja por isso que o preço do carro não é nada barato, sendo estimado em mais de 1,4 milhão de reais. Já Ryan Reynolds, especula-se que passaram por sua garagem carros como Triumph Bonneville de 60 mil reais, Ducati SC 1000 de 65 mil reais, Triumph Truxton de 81 mil reais, BMW R9T de 92 mil reais, Ducati Polesmart 1000 LE de 108 mil reais, Toyota Prius de 135 mil reais, Chevrolet Equinox de 145 mil reais, Nissan Leaf de 168 mil reais, Mini Cooper Convertible de 190 mil reais, Dodge Challenger de 216 mil reais, Lexus SC 430 de 378 mil reais, BMW 7 Series de 432 mil reais, Cadillac Escalade de 486 mil reais. Ele e sua esposa foram vistos com o Tesla Model S, um dos veículos elétricos com a maior tecnologia, aceleração
tração e autonomia do mundo, sendo capaz de percorrer 593 km sem a necessidade de parar para recarregar. Isso tudo além de possuir um motor super potente que consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 1,99 segundos, atingindo a velocidade máxima de 320 km por hora. E os modelos mais recentes e completos desse veículo ultrapassam os R$240 mil. Mas Ryan também parece gostar dos clássicos, já sendo visto com o Mercedes-Benz 190 SL, um colecionável que, dependendo do estado de conservação, pode custar mais de R$260 mil. Especula-se também que ele já tenha tido um Audi R8, um carro esportivo feito para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos, chegando a atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E para se ter um desses não é nada barato. Um 0 km pode ultrapassar a quantia de R$970 mil. Mas sem dúvidas, o carro mais caro que Ryan Reynolds já foi flagrado foi um incrível Lamborghini Aventador, um super carro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência que acelera de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 354 km por hora. E para se ter um desses, pode ser necessário desembolsar mais de R$2,4 milhões. E pelo fato de Ryan Reynolds ter sido visto com veículos mais caros, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 2. De relógios. Por se tratar de dois galãs de filmes de Hollywood, não é surpresa pra ninguém que eles sejam bem vaidosos, gastando um bom dinheiro na hora de compor o look. Chris Evans, por exemplo, já foi visto com belos relógios como Montblanc Star Legacy, de R$25 mil, Omega DeVille Tresor Coaxial, de R$30 mil, IWC Portugueser Handout 8 Days, de R$46 mil, IWC Portugueser Chronograph, de R$82 mil. Já Ryan Reynolds já foi flagrado com relógios como Panerai Luminor Marina Titanium, de R$27 mil, Omega Speedmaster Professional, de R$30 mil, Chopard Mile Maglia Classic Chronographic, de R$32 mil, Chopard Mile Maglia GTS Power, de R$43 mil, Chopard Alpine Eagle, de R$65 mil, Omega Dark Side of the Moon, de R$108 mil, Chopard Look XPS 1860 Officer, de R$135 mil. E pelo fato de ter joias mais caras, Ryan Reynolds ganha esse round. Ponto para ele. Round 3. De imóveis. Quando se trata de investir em imóveis, os dois atores parecem gostar bastante, não poupando recursos para morar em belas residências. Mas qual será que possui o portfólio imobiliário mais luxuoso? Chris Evans, por exemplo, especula-se que seja dono de uma elegante mansão na região de Hollywood Hills, em Los Angeles, na Califórnia. Entrando no interior do imóvel, podemos perceber que existe na residência uma presença forte da madeira, tendo vigas aparentes e pisos todo revestido, que acaba trazendo uma maior sensação de aconchego aos ambientes. Os cômodos da casa também contam com muitas janelas que trazem uma excelente iluminação natural, além de poder desfrutar de uma agradável vista. Conforme os registros postados em sites de imobiliárias, foi divulgado que o imóvel possui quase 222 metros quadrados de área interna, divididos em 3 confortáveis quartos e 3 espaçosos banheiros. Indo para o quintal da propriedade, há uma presença forte da natureza, com muitas plantas e árvores espalhadas por todo o canto. O local também conta com uma grama bem verdinha, com espreguiçadeiras para tomar sol e relaxar. Já para quando quiser se refrescar, existe uma charmosa área de lazer com um deck de madeira, onde existe uma pequena piscina próximo a uma jacuzzi. E para desfrutar dessa belíssima casa, o ator investiu cerca de R$6,4 milhões em 2007, mas em março de 2014 ele resolveu vendê-lo por aproximadamente R$7,7 milhões. Atualmente especula-se que o ator de Capitão América tem uma casa situada em um terreno de quase 0,4 hectare na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Observando a fachada da casa pela rua, é possível ver muito pouco o imóvel. Conforme algumas fontes, sabe-se que a casa foi construída em 1940, tendo passado por diversas reformas feitas pelo ator que melhoraram e atualizaram sua arquitetura. O interior do imóvel conta com cerca de 220 metros quadrados de área construída, sendo dividido em 5 quartos e 6 banheiros. O ponto que mais se destaca na propriedade é a área externa, onde existe uma piscina arredondada com direito à hidromassagem, além de contar com uma bela vista para
para a cidade. E com certeza é devido à sua localização privilegiada que o preço dessa casa é tão elevado. Para se ter uma ideia de preço, Evans adquiriu o imóvel em 2013 por 6,5 milhões de reais, mas estima-se que atualmente a propriedade se valorizou e está avaliada em mais de 7,8 milhões de reais. Enquanto isso, o ator de Deadpool não fica para trás. Em 2007, por exemplo, ele comprou uma casa localizada em Hollywood Hills, em Los Angeles, na Califórnia. O imóvel de 160 metros quadrados parecia ser bem simples, mas devido à sua localização, o preço não era nada barato. Segundo algumas fontes, Ryan comprou essa propriedade por 9,2 milhões de reais e resolveu vendê-la 2 anos depois, em 2009, com um grande prejuízo por 7,5 milhões de reais. Já em 2012, Ryan Reynolds e sua esposa Blake Lively decidiram comprar uma charmosa casa localizada na cidade de Bedford, no estado de Nova York. A propriedade fica localizada em um terreno afastado de 8.000 metros quadrados, o ideal para oferecer muita privacidade para ele e sua família. E conforme informações de sites imobiliários, o imóvel foi adquirido pelo ator por cerca de 12,4 milhões de reais, mas que ele decidiu vendê-la um ano depois por quase 13,5 milhões de reais. Atualmente, muitas fontes especulam que ele viva em uma propriedade ainda maior, situada em um enorme terreno de 47.000 metros quadrados. Apesar de não haver registros de como é o seu interior, por causa de algumas fotos postadas em suas redes sociais e no da sua esposa, foi possível ver um pouco do imóvel, que é possível ver que a residência do casal possui uma arquitetura rústica e bem aconchegante. E conforme se tem informações, Ryan Reynolds comprou esse enorme, gigantesco terreno em 2012 por cerca de 30,8 milhões de reais. E pelo fato dos dois terem imóveis com estimativas de preços bem parecidas, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Round 4. Fontes de renda. Além de ganhar muito dinheiro interpretando super-heróis muito conhecidos, os dois atores possuem diversas outras fontes de renda. Chris Evans, por exemplo, devido ao enorme sucesso dos filmes em que esteve, o ator se tornou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro, com milhões de seguidores em suas redes sociais que lhe acompanham diariamente. No Twitter, por exemplo, ele conta com quase 16 milhões de seguidores. Já no Instagram, o número supera os 17 milhões, um grande número que demonstra sua popularidade. E somando a boa imagem que ele possui perante ao público, Chris Evans acaba criando o interesse de grandes marcas em patrociná-lo. Entre as empresas que já investiram para associar sua imagem ao do ator estão, por exemplo, marcas de produtos esportivos, Fila, empresa de telecomunicações das Filipinas, Smart, montadora de carros Hyundai, fabricante chinesa de produtos eletrônicos Tecnomobile, marca de produtos de luxo Gucci, fabricante de relógios IWC, entre muitas outras. Mas as fontes de renda de Evans não se restringem apenas à publicidade. Algo que pouca gente sabe, por exemplo, é que ele também atua em peças de teatro, tendo inclusive feito sua estreia no teatro Broadway com a peça Love Hero, onde interpretou um policial não tão heróico. Outra fonte de renda de Evans é como dublador, tendo recentemente emprestado sua voz para o personagem principal do filme de animação Lightyear. E até como diretor ele tem se aventurado, tendo feito sua estreia em 2014 com o filme Antes do Adeus, um drama romântico que ele também produziu e estrelou. Ryan Reynolds, por sua vez, não fica nada para trás. Por ser uma figura mundialmente conhecida, o ator aproveita toda a sua fama para impulsionar seus próprios empreendimentos. Em seu Instagram, por exemplo, onde conta com mais de 40 milhões de seguidores, ele sempre está divulgando suas empresas dos mais diferentes setores. No ramo dos esportes, por exemplo, ele é dono do Wixham AFC, um clube de futebol que disputa a 5ª divisão do campeonato inglês. E apesar do time não ter os melhores jogadores do mundo em seu elenco, ele possui uma longa história no futebol, sendo considerado o 3º clube de futebol profissional mais antigo do mundo, conforme o próprio time coloca em seu Instagram, onde contam com mais de 100 mil seguidores. E segundo foi noticiado na mídia, Ryan Reynolds fez uma compra junto com o ator Rob McElhenney, com um investimento inicial de mais de 13 milhões de reais. Outro negócio que pertence ao ator é a Mint Mobile, uma empresa de telecomunicações que diz ter a maior rede 5G nos Estados Unidos. Conforme dados divulgados pela empresa, seu 5G cobre mais de 200 milhões
milhões de pessoas em mais de 6 mil cidades, o que nos dá uma dimensão do tamanho desse negócio e o quão lucrativo pode ser para o ator. Já no ramo das produções artísticas, ele possui a Maximum Effort, uma agência de marketing digital e produtora de filmes cujo nome é uma referência a um bordão do filme Deadpool. Entre os filmes já produzidos pela empresa estão, por exemplo, o Projeto Adam, Free Guy, Assumindo o Controle e Deadpool 2. Mas o negócio mais lucrativo de Ryan Reynolds é a sua empresa de bebidas Aviation American Gin, uma marca de gin fundada em 2006 e que o ator detém uma porcentagem da empresa. A bebida é comercializada em mais de 15 países ao redor do mundo e parece fazer muito sucesso, já que somente o Instagram oficial da marca conta com mais de 300 mil seguidores. E foi graças aos anúncios estrelados por Reynolds que as vendas da bebida cresceram exponencialmente a partir de 2018, até se tornar a segunda maior marca de gin super premium nos Estados Unidos da América. Para se ter uma ideia do tamanho desse empreendimento, segundo foi noticiado na mídia, a empresa foi vendida para a gigante britânica de bebidas Diageo por cerca de 1,7 bilhões de reais. Um gigantesco valor que provavelmente uma porcentagem deve ter ido para a conta bancária de Ryan. E todos esses empreendimentos fazem com que Ryan Reynolds ganhe disparadamente esse round. Ponto para ele. Round 5. Fortuna. Sendo considerado dois dos atores de filmes de super-herói mais famosos do mundo, não há dúvidas de que eles já acumularam um enorme patrimônio. Chris Evans, por exemplo, apesar de hoje ser considerado um dos atores mais bem pagos do mundo, ele teve que trabalhar muito para atingir o patamar financeiro de hoje. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, em 2011, com o primeiro filme de Capitão América, estima-se que ele ganhou um salário de apenas R$1,5 milhão, um baixo cachê comparado ao que ganha atualmente. E vale lembrar que nessa época ele já era conhecido por ter estrelado o personagem Tocha Humana na saga Quarteto Fantástico. Mas depois do estrondoso sucesso de bilheterias que o seu personagem patriótico trouxe, seu cachê foi aumentando exponencialmente até atingir as cifras milionárias. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de 15,4 milhões de reais por Vingadores, 77,2 milhões de reais por Vingadores Era de Ultron e até 103 milhões de reais por Vingadores Ultimato. E esse gigantesco salário é consequência do grande retorno que os filmes em que ele participa trazem para as produtoras. Estima-se que, somando os 7 filmes que ele apareceu interpretando o Capitão América, tenha faturado juntos uma quantia superior a 51,5 bilhões de reais. E não é à toa que, segundo a revista Forbes, em 2019, Chris Evans foi um dos atores mais bem pagos da indústria, recebendo no ano mais de 221,6 milhões de reais. E mesmo que ninguém saiba exatamente qual é o valor de sua fortuna, algumas fontes estimam que atualmente Chris Evans possui um patrimônio líquido, depois de pagar todos os impostos, com uma cifra superior a 412,3 milhões de reais. Enquanto isso, Ryan Reynolds não fica nada para trás. Apesar de ser um ator com dezenas de filmes em seu currículo, só foi a partir de 2016, com o enorme sucesso comercial de Deadpool, que Ryan Reynolds começou a se tornar um dos atores mais bem-sucedidos do mundo. Algumas fontes dizem que o lançamento de Deadpool foi considerado muito arriscado, já que era um personagem de quadrinhos com uma classificação que não era para crianças. A produção do filme, que teve um orçamento de 300 milhões de reais, se tornou um verdadeiro sucesso comercial, chegando a faturar aproximadamente 4,2 bilhões de reais. E isso fez com que o salário inicial de 10,8 milhões de reais que Ryan recebeu para interpretar o super-herói aumentasse quase 10 vezes graças a uma lucrativa participação dos pontos de back-end. Desde então, o cachê fixo do ator aumentou exponencialmente, com fontes estimando que ele tenha ganhado por volta de 108 milhões de reais para estrelar Deadpool 2. Mas atualmente ele também consegue ganhar muito dinheiro com os novos papéis em que interpreta. Em Alerta Vermelho, produzido pela Netflix, algumas fontes dizem que foi o maior investimento que a Netflix já fez em um filme, e isso provavelmente se deve ao enorme salário dos atores. Estima-se que Ryan Reynolds sozinho faturou mais de 108 milhões de reais por essa produção. Mas anteriormente, por Esquadrão 6, estima-se que ele tenha ganhado ainda mais dinheiro, com um cachê superior a 145 milhões de reais. E é pelo fato de receber tanto dinheiro que Ryan se tornou nada mais nada menos que o segundo ator mais bem pago de 2020, segundo a revista Forbes, com um ganho anual de mais de 384 milhões de reais. E apesar de ninguém saber realmente qual é o valor do seu patrimônio, muito se especula qual é o valor acumulado por Ryan ao longo de todas as décadas de trabalho. E segundo
algumas fontes, estima-se que atualmente no auge dos seus 46 anos de idade, Ryan Reynolds tem acumulado um patrimônio líquido superior a 810 milhões de reais. E pelo fato da estrela de Deadpool ter quase o dobro da fortuna do seu adversário, ele ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. No final dessa luta temos 1 ponto para Chris Evans contra 5 pontos para Ryan Reynolds, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.